Oi, galera. Eu sou a professora Lenise Dutra. Vamos trabalhar com umas dicas do Enem. Agora vamos conversar especificamente sobre a redação, que talvez seja aquele bicho-papão de que sua mãe falava lá no passado, né? Que nos amedronta. Quase todos os alunos estudam muito para a prova do Enem, mas têm uma expectativa grande com relação à produção da redação. Por quê? Porque tirar nota 1000 numa redação faz toda a diferença, né? Os jornais têm publicado exemplos de redação nota 1000, têm deixado à mostra para que vocês possam beber aquela informação. Às vezes, quando a gente se depara com uma redação nota 1000, você lê e diz assim: nossa, que bacana, ficou muito bonita, mas eu acho que eu não consigo fazer isso não. Mas então eu vou desvendar um mistério para vocês. Escrever redação é a coisa mais fácil que existe. O que nós precisamos é exercitar. Não se pode produzir nenhum texto até que você ganhe confiança em como produzir aquele texto. O Enem pede, em geral, que o aluno produza um texto dissertativo argumentativo. Então, vamos pensar, para argumentar, eu não posso só dar a minha opinião, nem ficar com subjetividades. Eu preciso colocar para sustentar o meu argumento aquilo que a gente chama de argumento de autoridade. Por isso que o seu professor deve dizer muito para você: leia. É preciso que você tenha conhecimento de mundo, é preciso que você esteja atento aos fatos, às notícias que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Isso por quê? Porque, em geral, o texto de uma redação, o tema de uma redação do Enem nasce de uma polêmica. Todo texto da redação do Enem, todo tema é para que o aluno polemize interiormente, para que ele possa argumentar, porque a argumentação precisa da tese. Ele precisa daquela afirmação primeira para que você possa argumentar. Então, o meu conselho é que você tire um tempo para produzir redações. Até o dia do Enem, produza no mínimo 3 redações por semana. Escolha temas de Enem anteriores ou temas que o professor te ofereceu em sala de aula e exercite a sua capacidade de escrita. Mas antes de começar a escrever, coloque do lado do papel as suas informações. Então, se eu tenho um tema, eu preciso pensar sobre este tema, o que eu quero discutir? O que você quer discutir são os seus argumentos. Eu quero discutir 2 coisas. Eu quero discutir esse assunto e esse assunto. Separa. Agora, esses 2 assuntos, eles nasceram de que afirmação? Por que eu quero discutir isso? É a sua tese. É a sua afirmação primeira. É dela que os seus argumentos vão nascer. Anote num cantinho do seu papel. Porque ao final você vai ter, como o tema é polêmico, você vai ter que fazer uma proposta de intervenção social. Vamos ver o passo a passo aqui. E o que é a proposta de intervenção social? É o que fazer, como fazer para melhorar o que está acontecendo anteriormente, melhorar aquilo que eu estou fazendo como proposta, aquilo que eu estou pensando como proposta. E o Enem avalia a redação em 5 competências, né? Em geral, vocês sabem que o texto argumentativo, dissertativo argumentativo, ele tem um formato que é uma organização em três momentos, que é a introdução, o desenvolvimento, que é o corpo do texto, e a conclusão. Você não vai produzir um texto com um argumento apenas, no mínimo 2. Então é bom que você faça uma redação de no mínimo 4 parágrafos. Pode organizar um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Pensado tudo isso, agora eu vou reler
os temas de apoio, eu vou procurar na internet quais são as informações, a notícia, o fato, o jornal, a estatística, o autor, o pensador, o filósofo, o educador, o homem da literatura, a informação que eu tive na história, a informação que eu tive na geografia, nas aulas de filosofia, nas aulas de arte, né, nas aulas de matemática ou de química ou de biologia. Todas as disciplinas nesse momento estão unidas de mãos dadas para poder te ajudar na sustentação desse argumento. Então, se eu estou falando sobre violência doméstica, eu posso pensar, na minha aula de história, o professor um dia estava falando sobre um momento do governo, ou a professora de filosofia comentou alguma coisa sobre isso, ou a professora de geografia nos deu uma estatística de um determinado local no país. Eu posso usar todas essas informações como fonte de sustentação, né? É uma forma de a gente dialogar o nosso texto com o texto de outras pessoas, que a gente chama de argumentos de autoridade. Porque senão o nosso texto vai ficar na natureza do achismo, embora nós não usemos a primeira pessoa do singular. Então, quando o assunto é redação do Enem, ficamos preocupados só de pensar no trabalho e na dificuldade de elaborar um bom texto para conseguir uma nota satisfatória. Então, já cortei aqui para vocês esse problema da dificuldade. Vamos trabalhar com o exercício da escrita. Afinal, zerar a nota da redação não dá, né? Então, por isso a sua preocupação é válida e a redação do Enem deve estar no seu plano de estudos, assim como qualquer outra disciplina. E aí vamos ver as competências. Aquelas 5 competências que a banca usa para julgar o texto de um aluno, né? Então, na competência 1, você precisa demonstrar o domínio da norma padrão da língua escrita. Então, são questões de língua. Aqui você não pode cometer erros gramaticais de concordância, de regência, de colocação de pronomes, que são assuntos que você aprendeu durante a sua vida escolar. De acentuação, de ortografia, usar a palavra no lugar certo, né? O vocabulário. Todo esse enriquecimento de língua padrão, o vocabulário novo que você aprendeu, todas essas informações estão na competência 1. Depois que você termina a sua redação e vai reler, você vê que ela está dentro do formato, com os parágrafos determinados. Eu fiz a introdução, fiz os meus argumentos, comprovei meus argumentos, já fiz a minha intervenção social, então eu vou analisar a competência 1, que é o domínio da língua padrão. Alguns usam o domínio da língua culta. Eu prefiro usar a forma padrão, aquela que é normativizada pela gramática e que você aprende nas aulas de língua portuguesa. Todas têm uma função. A competência 2 é necessário compreender a proposta da redação. Então, meninos, é o tema. Não posso fugir àquilo que estão me pedindo. Eu preciso focar no tema. É claro que os temas nós encontramos informações periféricas que podem ser acrescentadas, mas eu não posso dar um salto dentro do tema grande de forma que fragmente a minha informação, não é isso? Há até um mito do aluno que diz assim, professora, eu vou mudar de parágrafo quando eu mudar de assunto. Não, você não muda de assunto, você muda de foco, dentro do mesmo assunto, né? Então eu fiz a minha introdução, apresentei a minha tese e disse o que eu vou dizer adiante. Resumidamente, é a minha introdução. Então eu já estou no caminho. A competência 3 vai verificar as questões de coerência, né? É a tônica da avaliação. O seu texto precisa ser claro, ele precisa ter ideias bem definidas e justificadas por argumento. E pera lá, deixa eu dar fazer uma observação aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Eu fiz uma afirmação aqui, mas quem é que pode confirmar isso que eu estou dizendo? Quem é que pode ratificar? Não fiz aqui. Então eu vou citar o fulano de tal, para confirmar aquilo que você está dizendo. Então, saber se seu texto está coerente, se os parágrafos se entrelaçam, se as informações se entrelaçam, porque a falta de coesão vai provocar a falta de coerência. Então, se eu uso um elemento como o entretanto, que eu estudei a vida inteira, que é uma conjunção
adversativa. Então eu tenho que saber que neste momento, quando eu uso uma conjunção adversativa, eu estou propondo uma ideia contrária àquilo que eu falei anteriormente. Então saber coesão nasce dessas conexões, né? Ser coesa é estar conectada, as informações conectadas. Então na competência 3, para não errar nessa competência, é essencial um planejamento. Então, por isso que eu disse a vocês, organizem e analisem as suas ideias antes de começar a escrever. Na competência 4, nós precisamos demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos para a construção da argumentação. Então, eu vou voltar a falar na coesão, não é? Então, aqui será avaliada a coesão. Seu texto está coeso, vocês vão observar que as competências 3 e 4, elas conversam, porque uma coisa não consegue ficar distante da outra. Quando eu produzo um texto bem articulado, ele vai ficar coerente. Eu usei todas as conjunções que eu conheço, mas eu não articulei as informações. Eu articulei a escrita, mas a informação não está articulada. Então, eu estou perdendo ponto na competência 4. E a competência 5 talvez seja mais difícil, sobretudo para aqueles meninos que estão recém-saídos do ensino médio, que é a elaboração de uma proposta para a solução de um problema. Mostrando respeito aos valores humanos, né, respeitando os direitos humanos e considerando a diversidade sociocultural. Então eu não posso pensar em nenhum tipo de preconceito, em nenhum tipo de discriminação. Esses tipos de pensamento não fazem parte do perfil desta prova, né? E de prova nenhuma, não deve. Portanto, apontar um problema, apontar uma solução, às vezes é difícil em virtude da nossa pouca experiência. Mas não é impossível. A intervenção social é você pensar o que eu posso sugerir para melhorar. Se eu estou falando em problemas do meio ambiente, o que eu posso sugerir? Como? De que forma? Quem será atingido? Para quê? Essas 4 perguntas precisam ser respondidas no momento de vocês prepararem a intervenção social. E a intervenção social, na sua conclusão, ela é de extrema importância. Lembrando que, na conclusão, você precisa retomar informações que você deu lá na introdução, porque aí a conexão do seu texto vai ficar perfeita. E nós vamos terminando com uma dica de ouro. Lembre-se ou não se esqueça de que cada ideia nova do texto precisa estabelecer relação com as anteriores. Uma boa prova para vocês, façam exercícios e boa sorte!